Boa noite a todos os cursistas, sejam muito bem-vindos. Vamos começar agora o webinário da disciplina B, Meios de Hospedagem. Aproveitem este momento para sanar todas as dúvidas, sintam-se acolhidos. Neste webinário participa o coordenador Pablo Fábio. Boa noite, Pablo. Professor Igor Fernandes, boa noite, Igor. Nos acompanha aqui também os coordenadores de polo. Professor Igor, você consegue me ouvir? Boa noite, professora Carla. Consigo sim. Você está me ouvindo? Estou sim. Tá passando a palavra para você. Ok, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, coordenador Pablo. Boa noite, professora Carla. Sejam todos bem-vindos. Está no ar o segundo webinário do curso de Agente de Viagem e Reserva e Meio de Hospedagem. Eu sou o professor formador Igor Pimenta e estaremos juntos nessa segunda etapa do nosso curso. Sou formado em turismo, título de bacharel em turismo pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na UFVJM, campus da cidade de Diamantina, em agosto de 2019. Então, pessoal, quero deixar aberto o espaço de vocês aqui na aula. Podem ficar à vontade para fazer perguntas ou sugestões durante a minha apresentação. Pode mandar mensagem nos comentários, que na medida do possível faremos de tudo para respondê-los. Estamos vivendo um momento de crise, um momento atípico, um momento de pandemia, atingidos por uma crise sanitária de escala mundial, provocada pelo vírus conhecido como Covid-19. Portanto, neste momento, para quem tem a opção de ficar em casa, é o melhor a se fazer: esperar e confiar nas autoridades competentes. Mas se você precisa sair de casa de alguma forma, seja para trabalhar ou até mesmo para ir fazer compras necessárias, coloque a sua máscara, proteja-se. O momento que vivemos afeta diretamente a atividade que queremos exercer, realizando o curso aqui na plataforma virtual do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, ou a atividade que alguns já exercem, conforme relatado no nosso chat da disciplina, realizado na última quinta-feira, no caso do nosso companheiro e aluno Levi, que trabalha no ramo hoteleiro. Então, os meios de hospedagem estão sendo atingidos diretamente com as fronteiras de algumas das cidades fechadas, seja no Brasil ou internacionalmente. Aqui na cidade de Diamantina, na região do Alto Jequitinhonha, de onde eu falo neste momento, por exemplo, há um decreto da Prefeitura Municipal de Diamantina permitindo somente a hospedagem de turistas considerados como essenciais, que sua presença na cidade signifique essencial para o andamento de alguma atividade, como os médicos e enfermeiros que estão na linha de frente nessa luta de todos. Então, pessoal, após essa contextualização do nosso momento, vamos entrar nos detalhes da nossa disciplina. Nessa aula de hoje, vamos falar sobre a carga horária, o objetivo da disciplina, temas das videoaulas, emendas, referências e as atividades a serem desenvolvidas no nosso curso. O curso de Agente de Viagem e Reserva em Meios de Hospedagem está sendo ofertado na modalidade de ensino à distância e tem como público-alvo todos aqueles que desejam atuar ou já atuam no ramo hoteleiro. O curso é proposto no programa Caminhos Novos, no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, sob a coordenação do professor Pablo Fabiano.
A disciplina de meios de hospedagem conta com a carga horária total de 40 horas, realizadas entre os dias 15 de junho a 12 de julho de 2020. O conteúdo da disciplina está dividido em leituras, atividades avaliativas, chats e fórum, que serão todos realizados com auxílio da nossa plataforma virtual. Dessa maneira, a nossa disciplina visa abordar o surgimento, a organização e a modernização dos meios de hospedagem. Assim, essa disciplina tem como objetivo geral propor condições para o conhecimento e compreensão dos conceitos, princípios e procedimentos operacionais, administrativos dos meios de hospedagem e dos aspectos organizacionais de planejamento e controle dos meios de hospedagem. Para isso, a ementa da disciplina foi elaborada de acordo com o projeto inicial do curso, dividido em tópicos, os quais vamos apresentar agora. Histórico da hotelaria, conceituação e tipologia de meios de hospedagem, o hotel como produto, segmentação hoteleira, meios de hospedagens e tendências de mercado, classificação hoteleira, estrutura e funcionamento de meios de hospedagens, reservas, recepção, portaria social, telefonia, governança, manutenção, segurança, gestão e controle, marketing e venda, recursos humanos, alimentos e bebidas. Para o estudo e desenvolvimento dessa disciplina de meios de hospedagem, serão utilizados por nós como referência as apostilas e as videoaulas presentes no nosso sistema online. As aulas são apresentadas de acordo com a apostila elaborada pela professora e turismóloga Carla Cristina Campos Ribeiro, assim como a apresentação do conteúdo pelo professor Tiago Neves Silva. Ao todo, são apresentadas 4 videoaulas. Então, agora, vamos falar um pouco sobre os conteúdos que serão abordados nas nossas aulas. Na primeira aula, a partir da introdução à hotelaria, são apresentados 2 tópicos, origem e evolução, e os marcos fundamentais para o turismo. Nessa aula, são discutidos como os meios de hospedagem surgiram e se consolidaram no mundo. Além disso, a importância desses empreendimentos para o turismo e para a sociedade em geral. Já em seguida, já na segunda aula, com o título de Conhecendo os Meios de Hospedagem, são apresentadas os conceitos e definições, tipologias e suas classificações durante a apostila. Será abordado como a hospedagem com finalidade comercial surgiu no Brasil. Embora no Brasil o ato de hospedar pessoas remonte aos tempos da colônia, manifestado pela acolhida de viajantes por moradores locais, a prestação de serviço de hospedagem com a finalidade comercial demorou bastante para existir. Autores como Andrade, Brito e Jorge, de 2002, relatam que durante o período colonial, os viajantes se hospedavam nos casarões dos engenhos e fazendas. Nessa época, era comum as famílias receberem os hóspedes em suas casas, havendo em muitas o quarto de hóspedes. Já o autor Castelli, 2001, define o produto hoteleiro como sendo um conjunto de bens e serviços que objetivam satisfazer o cliente. Os bens são constituídos pelos produtos tangíveis, ou seja, aqueles que podem tocar e ou sentir, como os apartamentos, as refeições, entre outros. E os serviços são constituídos pelo conjunto de ações intangíveis, ou seja, aquilo que podemos sentir e observar, mas que não podemos tocar, que fazem com que o cliente possa usufruir dos bens, como ato de receber bem o turista. Dessa forma,
Tem-se a hospitalidade como um amplo conjunto de estruturas, serviços e atitudes que, intrinsecamente relacionados, proporcionam o bem-estar ao hóspede. Então, não adianta determinada empresa ter uma grande variedade de serviços ofertados, mas atender mal os seus hóspedes. Sendo assim, retornando ao histórico dos meios de hospedagem no Brasil, em 1808, com a chegada da Corte Real Portuguesa ao Rio de Janeiro e a abertura dos portos às nações amigas, houve um aumento do fluxo de pessoas e da demanda por alojamento, fazendo com que casas de pensão, hospedarias e tavernas abrissem suas portas aos viajantes e passassem a adotar a denominação de hotel. Nesse sentido, a cidade de São Paulo é destaque no início da hotelaria no Brasil. Em 1870, com o surgimento dos primeiros estabelecimentos de hospedagem no final do século XVIII, diferentemente do movimento ocorrido na cidade do Rio de Janeiro. Por esse motivo, em 23 de dezembro de 1907, o governador do Rio de Janeiro criou o decreto-lei número 1130, que isentava de impostos municipais, por 7 anos, os 5 primeiros hotéis que se instalassem na cidade. Foi assim que, em 1908, foi inaugurado o primeiro grande hotel na cidade, o Hotel Avenida, com 220 quartos. Já os anos de 1960 e 1970 foram marcados pela entrada de redes hoteleiras internacionais no mercado local, cujos principais impactos ao setor foram a diversificação e a melhoria dos serviços e a maior profissionalização do segmento, fatos que promoveram uma nova fase da hotelaria brasileira. As primeiras redes hoteleiras internacionais a ingressar no mercado nacional foram a Hilton Corporation, em 1971, a Meridian, em 1975, o Clube Mediterrâneo, em 1976, em São Paulo, dando início a essa nova etapa da modernização da hotelaria brasileira, do serviço de hotelaria brasileiro. Seguindo, na terceira aula, intitulada como Trabalho nos Meios de Hospedagens, são apresentadas as áreas de atuações dos profissionais da hotelaria. O termo meio de hospedagens refere-se ao conjunto de empresas destinadas a promover a acomodação em condições de segurança, higiene e satisfação das pessoas que buscam por esses serviços, sejam por períodos curtos ou até em longas temporadas. Segundo o autor Castelli, 2001, uma empresa hoteleira pode ser entendida como sendo uma organização que, mediante o pagamento de diárias, oferece alojamento. Nesta aula, a seguir, são apresentados os cargos que são demandados, ou seja, ofertados nos meios de hospedagens, como, por exemplo, os de recepcionistas e as camareiras, funcionários essenciais para o funcionamento de uma hospedaria. Para o autor Albrecht, 94, numa empresa de prestação de serviços, os atores são os funcionários de contato direto com o cliente. São as pessoas que estão no palco, trabalhando com o cliente. Mas seu sucesso depende da contribuição de todos os funcionários por trás das cenas, que fazem muitas coisas para assegurar a qualidade do serviço de linha de frente. Os funcionários de contato direto são os clientes, por assim dizer, do pessoal de apoio. Nesse sentido, todos os funcionários são pessoas de linha de frente, mesmo que haja uma distinção entre o funcionário de contato e os de bastidores. Todos estão desempenhando funções de prestação de serviço, seja para os clientes, seja uns para os outros.
A partir dessa contextualização, podemos citar cargos ofertados nos meios de hospedagens, como os de recepcionista, mordomo, camareira, telefonista, serviços gerais, profissionais estes que dependem do tamanho da hospedaria para existir. Então, pessoal, além de gostar de relacionar-se com pessoas, os profissionais linha de frente precisam trabalhar bem em equipe para atender às expectativas dos seus hóspedes. No mundo em geral, os meios de hospedagem podem ser classificados de diferentes maneiras, como símbolos, letras, entre outros. No Brasil, a classificação que os estabelecimentos seguem são de símbolos, definido conforme o ato deliberativo 429, de 23 de abril de 2002, que instituiu o Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem, cujo objetivo é ser um instrumento para a promoção do desenvolvimento da indústria hoteleira, cabendo-lhe classificar, categorizar, qualificar os meios de hospedagem em território nacional, simbolizados por estrelas, de acordo com as condições de conforto, comodidade, serviços e atendimentos que possuem. A classificação por estrelas são divididas em 6 categorias, que pode chegar do simples ao superluxo. Esse documento oficial tem o selo de importantes órgãos, como a Embratur, órgão responsável pela divulgação da imagem do Brasil no exterior, e o Instituto Brasileiro de Hospedagem. Você, aluno, espalhados por Minas Gerais, deve estar se perguntando quantas estrelas o hotel mais próximo da sua casa tem. Mas pode ser que você não tenha essa resposta, pois essa filiação não é obrigatória. O empreendimento que não quiser aderir a essa classificação oficial por algum motivo, não haverá problema, pois essa filiação não é obrigatória para os estabelecimentos poderem funcionar. Mas se você trabalha em alguma hospedaria e tem a intenção de obter a classificação oficial para o seu estabelecimento, acesse o site turismo.gov.br e conheça o Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem. Para o autor Andrade 2012, independentemente do nível, gabarito ou classificação, um hotel é o edifício onde se exerce o comércio e a recepção da hospedagem de pessoas em viagens ou não, onde pode ser oferecido serviços parciais ou completos, de acordo com o tipo de empreendimento e as necessidades dos seus clientes. A seguir, são apresentadas as tipologias mais conhecidas na atualidade, conforme descritos pelos autores Oliveira, Andrade, Brito e Jorge, 2012. Para os alunos que não são acostumados com este termo, tipologia neste caso significa a forma como são apresentados os empreendimentos de meios de hospedagem, como por exemplo, os hotéis econômicos, que oferecem instalações e serviços limitados, que é essencial à sua demanda. Porém, sem prejuízo da qualidade e da eficiência de suas operações, esse tipo de empreendimento baseia-se no conceito de que determinados serviços e instalações existentes em hotéis tradicionais são desnecessários, como, por exemplo, para os profissionais de vendas em viagens comerciais para visitar seus clientes. Esses profissionais necessitam primordialmente de um bom lugar para dormir. Piscinas, restaurantes, serviços 24 horas são dispensáveis. Em função dessa redução de instalações e também de serviços, as tarifas praticadas por esses hotéis são menores se comparadas aos hotéis tradicionais. Outra forma de hotel são os hotéis spas, voltados a hóspedes interessados em benefícios para a saúde física e mental, além de cuidados com corpos.
dentre outras apresentadas na nossa apostila. Por fim, na quarta e última aula do nosso curso, são apresentados os indicadores da hotelaria com o objetivo de identificar os aspectos importantes para mensurar a qualidade do serviço segundo a percepção dos clientes. Para isso, os gestores podem contar com o auxílio de ferramentas como pesquisas de opinião e características dos seus hóspedes, o que possibilita o planejamento de políticas dentro da empresa para atrair clientes com os desejos parecidos e que a empresa possa atender esses desejos da melhor forma. Conhecer os indicadores fundamentais para a saúde financeira do empreendimento também é de suma importância, pois, para que se mantenham competitivos, é preciso que eles monitorem seus desempenhos individuais em relação ao índice de satisfação de seus clientes e funcionários, ao índice de ocupação de suas unidades habitacionais, mas também monitore e procura conhecer o mercado e seus concorrentes. Finalizando nossas videoaulas na plataforma do nosso sistema, com a apresentação do professor Tiago Deves Silva, vamos falar um pouco sobre as plataformas virtuais, visto que houve algumas dúvidas no nosso último chat da disciplina sobre o processo de informação da hospedagem. Nos meios de hospedagem mais tradicionais, essas plataformas podem contar com uma característica de desburocratização dos processos iniciais. Por exemplo, o check-in, que é uma parte obrigatória no processo de hospedagem, check-in é aquele processo inicial que fazemos nossa conta, passamos os dados e é realizado o pagamento. Todos os hóspedes que chegam no hotel precisam passar por ele, sem exceção. Contudo, esse é um processo que não precisa ser burocrático ou demorado, o que influencia diretamente na satisfação do hóspede. O acesso a esse check-in poderia ser realizado à distância, por meio de aplicativo ou site, né? Com o advento da internet e as facilidades proporcionadas por esse momento de globalização, onde estamos quase todos conectados, somos cercados num ambiente onde há um grande número de informação disponível. Nos dias de hoje, uma tendência são os consumidores mais conectados e que buscam experiências específicas para cada viagem. Uma facilidade que nós, usuários, temos à disposição são a utilização das plataformas virtuais como ferramentas de auxílio para pesquisas de lugares para ficar, informações e comentários de hóspedes anteriores. Há sites também que encontramos informações sobre horários de voos, escalas, buscas por melhores preços de passagem, entre outros, o que conta bastante para a nossa definição de lugar e nos torna cada vez mais independente no processo de decisão de cada viagem. O autor do Lean 2002 afirma que o conteúdo do site de um destino turístico é muito importante porque influencia diretamente a imagem percebida do destino e possibilita a criação de uma experiência virtual consumidor. Mas todo cuidado é necessário, pessoal. Por ser tão ágil, os impactos que a informação online pode trazer são inúmeros, tanto positivamente quanto negativamente. Então, não adianta inventar coisas e promover seu empreendimento com coisas que não tem lá verdadeiramente, pois há plataformas de hospedagem que são avaliadas pelos próprios usuários. Antes de avançarmos para as atividades propostas para o nosso curso, apresento a vocês uma dica para ganhar um dinheiro extra. Há sites em que são oferecidos para hospedagens compartilhada. Exemplo é o site Airbnb,
uma dica para você que tem um quarto vago ou até mesmo uma casa inteira para alugar. Conheça o site Airbnb e comece a ganhar um dinheirinho extra com a locação dos seus espaços, de forma gratuita e inovadora. Se você ainda não conhece o site, pode mandar nos comentários que mandamos o link para vocês conhecerem o site, dar uma olhada na plataforma. Para finalizar, as atividades apresentadas a seguir estão de acordo com o projeto inicial do curso e tem como instrumentos de avaliação 2 fóruns de discussão de 5 pontos cada, totalizando 10 pontos. Uma atividade avaliativa, totalizando 20 pontos. Uma avaliação online. A primeira avaliação online com 15 questões, 2 pontos cada, totalizando 30 pontos. E a avaliação online 2, com 15 questões de 2 pontos cada, totalizando 30 pontos. A autoavaliação, 10 pontos. A autoavaliação totalizando 10 pontos, total 100 pontos. Então, pessoal, o que eu preparei para a aula de hoje é isso. Alguém que tenha alguma dúvida ou sugestão, fique à vontade para entrar em contato, sigo à disposição. Gostaria de agradecer a presença de todos, desejar sucesso nessa caminhada. Professor Igor? Oi, professora Carla. Posso falar um pouquinho? Pode sim. Tá. Para você. Ok. No nosso chat, está tendo algumas dúvidas, não é exatamente relacionada à sua disciplina, então eu vou responder para os alunos, posso? Pode sim, fica à vontade, Tá, já. professor Carla. Tem alguns preocupados com a questão da nota. A nota, pessoal, ela vem ao findar da disciplina. A avaliação online, a autoavaliação, quando o cursista encerra, automaticamente ele tem a nota. Agora, a nota dos fóruns e da atividade avaliativa é somente no final da disciplina. E vocês podem acompanhar na lateral esquerda, né, da tela do computador, tem o campo nota. Então, é só clicar e vocês podem estar fazendo este acompanhamento da nota de cada um. Agora, quanto à disciplina, professor, eles estão pedindo, se você puder, eles querem o link dos sites. E eu tenho algumas dúvidas aqui do decorrer dessa semana. Eu posso passar para você agora? Pode sim, professora. Tá. A gente vai estar mandando o link do site nos comentários. Tá, ok. Foi até muito bem lembrado pela professora Roméria. Muitos alunos tiveram dúvida quanto aos tipos de hospedagem, principalmente a hospedagem compartilhada e sobre os sites que oferecem esse tipo de serviço. Se você puder falar um pouco. Entendi seu questionamento, professora Carla. A ideia dessa ideia de compartilhamento é essa questão de mais o turismo social envolvido nas questões de acomodação, onde até esse próprio site Airbnb, ele é uma plataforma que todo mundo pode acessar, pode compartilhar o seu espaço para locação. Eu vejo nesse sentido esse compartilhamento que falta muito no turismo, né? Mais alguma dúvida? Eu tenho algumas dúvidas aqui, professor, mas, na verdade, sua aula foi muito completa, né? Você falou sobre todos os temas. Mas, como os alunos, né, tiveram o cuidado de enviar no decorrer da semana, eu vou te passar e você só reforça um pouquinho. Então, a dúvida 2 é sobre a classificação dos hotéis. Como é realizada a classificação no Brasil e como que o empreendimento, né, o dono do hotel,
deve proceder para conseguir esta classificação? Você já falou, se você puder só reforçar um pouco. Entendi, professor. A classificação, ela não é obrigatória. Ela é realizada pela Embratur e pela Associação Brasileira de Hospedagem, onde, para se candidatar, o empreendimento tem que seguir alguns pré-requisitos para só assim ele obter a sua classificação. Quantas estrelas o empreendimento vai receber, vai ser contemplado a partir desses pré-requisitos que precisam ser contemplados. Agora nós temos uma pergunta da nossa aluna Samara Moura. Ela pede para o professor diferenciar pousada e hotel. Entendi. Essa questão mais de conceito que ela gostaria, ela deixou essa opinião clara? Não consegui ouvir. Ela gostaria de saber sobre o conceito de pousada e hotéis? Isto, qual a diferença entre os dois? Professor Igor? Oi, professora Carla. Oi, você conseguiu entender? Você pode repetir, por gentileza? Tá. A aluna ela quer saber qual a diferença entre pousada e hotel e se ambos são meios de hospedagem. Entendi. Ambos são meios de hospedagem. Essa questão é uma questão de classificação do tamanho do seu empreendimento, enfim. Alguns alunos, professor, também pede, se possível, para você dar algumas dicas sobre a questão da aparência e postura para quem deseja se tornar um profissional na área de hospedagem. Entendi. Acho que essa questão de aparência é uma coisa muito complexa e difícil de definir hoje em dia, porque eu já vi professores falando que você tem que ter um padrão de corte de cabelo, de barba feita. Na opinião do professor formador Igor, eu acho que, independente dessas coisas, de características, você precisa gostar de pessoas. Esse é a característica básica para você trabalhar no meio de hospedagem. Não vou descrever aqui o que seria uma pessoa ideal para esse meio, mas o principal tem que ser dentro de você. Isso mesmo, né, professor? E a postura ética que cabe em qualquer ambiente. Outra pergunta. Quais benefícios os meios de hospedagem têm em oferecer serviços em sites nessas plataformas? Hoje em dia, com o advento da internet, a gente está totalmente conectados. E isso trouxe um bem, não só para nós como cliente,
mas o acesso direto que a hospedaria tem com o seu cliente, não necessitando de uma agência física estar intermediando o seu produto, ou seja, os seus quartos. Você pode estar entrando em contato diretamente, a empresa entrando em contato com o seu cliente. Outra pergunta bem atualizada, eu percebi até nos fóruns e mesmo no chat, sobre como que os meios de hospedagem estão lidando com a pandemia. Como que está sendo, né, para os meios de hospedagem, porque era algo que acredito que nenhum ramo, né, nenhuma área estava esperando e todo mundo teve que se adaptar, inclusive a educação, né, um exemplo, teve que fazer uma adaptação muito rápida. Então, como que está sendo a questão, né, de se adaptar, porque essa pandemia a gente sabe que vai levar um tempo para passar, a gente torce que passe logo, mas provavelmente demorará um certo tempo. Sim. Está sendo diretamente atingida, né? Tem alguns lugares que já estão reabertos para os hóspedes, né? Com algumas delimitações. Eu me recordo aqui da Serra do Cipó, de alguns estabelecimentos que estão seguindo alguns protocolos de distanciamento, de não lotação do seu empreendimento, mas que tem algumas desinformações a respeito disso. Aqui na cidade de Diamantina, de onde eu falo, a princípio, há um decreto que vai retornar esse serviço já no dia 18. Aqui a gente não tem um caso tão grave, mas já tem pessoas confirmadas com a Covid. Então, acho que isso aí depende mais de cada prefeitura, como que está sendo a organização dos serviços essenciais e não essenciais. Professora Carla. Certo. Outra pergunta aqui do nosso chat é se é importante o profissional desta área falar outras línguas. É importante, sim. É importante você saber se comunicar de outras formas, né? Seja em Libras, seja em inglês ou espanhol. Muito bem lembrado, não só as línguas estrangeiras, mas também a nossa segunda língua oficial, que é a Libras, né? Com certeza, professora Carla. Com certeza. A Silvana Soares pergunta quais as atividades profissionais feitas em hotéis. Você tem serviço considerado ali linha de frente, que são os recepcionistas, que atuam na chegada do turista ou até mesmo na saída, né? Se a pessoa tiver ali um mal entendido, uma discussão, algum fato mal resolvido com essa pessoa, com certeza a imagem do hotel vai ser prejudicada. Essa imagem, o funcionário vai estar passando a imagem do hotel. Você tem também camareira, você tem serviço de mensageiro, telefonista, de mordomo. Você tem uma série de serviços, a gerência. No decorrer deste curso, professor, eu tenho recebido alguns relatos dos nossos alunos que me deixaram muito feliz. Entraram no curso, estão tendo afinidade com a área e eles até questionaram, pediram, se possível, para você dar dicas de como começar a empreender com um pequeno negócio neste ramo. Uma dica que eu passei no final da aula, que foi o site Airbnb, que você não precisa ser um microempreendedor, você não precisa ter um CNPJ, você pode fazer o cadastro com o seu CPF e a partir disso você vai virar um empreendedor. Se você tiver um espaço, um quarto que seja, ou você tem uma casa, você vai ter pessoas atrás disso. Acho que essa coisa
modernização do turismo trouxe muito esse turista que quer compartilhar o diferente daquilo que ele vive. Então, acho que esse é o objetivo dessas plataformas compartilhadas, como é o exemplo do Airbnb, onde você pode ganhar um dinheiro e trocar saberes. Ok. Aproveitando a fala aqui do nosso coordenador Pablo sobre sustentabilidade, você poderia falar um pouco mais sobre os ecohotéis? Ecohotéis? Isto. São definições, professora Carla? Isto. Deixa eu só pegar minha apostila aqui, só um momento. Professora Carla. Oi. São os meios de hospedagem localizados em florestas tropicais, fluentes em rios, lagoas ou lagos. Visam proporcionar aos hóspedes o contato com áreas naturais protegidas por lei específica. Não tenho nenhuma experiência nessa área. Vou ficar te devendo essa informação. Está ótimo, professor. Uma pergunta agora do aluno Gabriel Prates. Como a quarta revolução industrial vai impactar no turismo? Como a quarta revolução... O que seria essa quarta revolução industrial? Eu acredito que o Gabriel... Isso, eu acredito que o Gabriel está abordando mais sobre assim, a questão da alta tecnologia, né? Como que ela influencia no turismo? Eu acho que diretamente com os impactos que a informação rápida traz, né? Tanto positivamente como negativamente para o destino. Por exemplo, um site de informações de hotéis ou destinos. Se o destino for avaliado, ou o hotel for avaliado abaixo daquilo que os potenciais consumidores desejam, com certeza ele vai ser excluído da sua procura. Não só os meios de hospedagem, como todas as áreas, né, tem que se adaptar. Professor, acho que a gente já pode estar encerrando, mas os alunos estão pedindo novamente se você puder falar um pouco mais sobre a hospedagem compartilhada. Essa tem gerado muitas dúvidas. Entendi, professor. Essa hospedagem compartilhada, ela vem muito na ideia dessa informação rápida, né? Esse meio de interação que foi criado através das mídias sociais. Há meios de hospedagens que são oferecidos sofá. Isso é muito difundido na Europa, onde alunos vão estudar em grandes centros urbanos e é oferecido o sofá da sala em troca de serviços como jardinagem, ou serviços até mesmo gerais. Acho que um pouco disso, professora Carla. Ok, obrigada, professor. A professora Romero está deixando um comentário aqui, né, que ela acredita que quando este isolamento acabar, as pessoas vão querer viajar mais. Por isso, segundo ela,
Creio que este curso muito tem a agregar no currículo dos nossos cursistas. Novas possibilidades virão. O aluno Gabriel e a Zélia pede para falar que está gostando muito do curso. Para nós também é um prazer, né? Ter todos estes cursistas. Eu acredito que se você quiser fazer as contribuições finais, professor. Tá ok, Carla. Eu queria agradecer ao coordenador Pablo, queria agradecer a Carla. Quero dizer para os nossos alunos que eu estou disponível para qualquer dúvida, sugestão, trocar ideias referente à área. Estarei à disposição de vocês, pessoal. Um abraço, eu me despeço aqui. Eu também agradeço, né, a presença de todos que nos acompanharam. Boa noite, se cuidem, né? Usem máscara, como o professor falou no início da aula. Então é isso aí. E qualquer dúvida, nós estamos na plataforma disponível. Vocês podem procurar o professor mediador mais próximo, o professor mediador do polo ou qualquer outro. Tenho certeza que todos nós receberemos a dúvida de vocês com muito prazer. Boa noite, Pablo. Vai falar um pouquinho, Pablo? Eu não sei se o coordenador consegue nos ouvir. Então é isso. Boa noite, turma. Boa noite.